E nós temos as equações para esses espelhos esféricos. Então, ó, nós temos dois exemplos aqui, né? O espelho côncavo. O côncavo, então, é que a partezinha do C aqui de dentro da barriga, vamos dizer assim, é a refletora. E o convexo é que a barriga é a refletora. Então, ó, temos o objeto, temos, então, ó, agora essas distâncias aqui. A distância entre o vértice até a imagem, a gente vai chamar de pelinha, né? De onde está a imagem. A distância entre o vértice até onde está o objeto é o P. A distância entre o vértice e o foco é a distância focal. E o O é o tamanho do objeto, o I é o tamanho da imagem. Essas informações são válidas para os dois espelhos. Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Ele disse que o P é maior que zero. Esse tamanho aqui, ó, é maior que zero. O P' é maior que zero. O F é maior que zero. O O é maior que zero. E o I é menor que zero. O que será que isso quer dizer, né? Vamos ver aqui no espelho côncavo para ver se a gente consegue fazer alguma relação com esse positivo e negativo. O P é maior que zero. O P' é menor que zero. Mudou, né? Mudou. O que mudou daqui do P' do espelho côncavo para o convexo? O foco aqui, ó, a distância focal, o Fzinho, também ficou menor que zero. O tamanho do objeto ficou positivo. A imagem aqui, o tamanho da imagem também ficou positivo. Então, se a gente perceber essa relação, quando está na frente aqui da superfície refletora, a distância entre o vértice e o objeto, a distância entre o vértice e a imagem, a distância entre o vértice e o foco, são todas positivas. Agora, no caso do espelho convexo, o P, a distância entre o vértice até o objeto, é maior que zero, é positiva. Ó, ela está na frente da superfície refletora. Agora, a distância entre o vértice e a imagem, ela está atrás do espelho, por isso ela é negativa. A distância entre o vértice até o foco, ela é negativa também, porque ela está atrás do espelho, ela não está na frente, né, na superfície refletora, ela está atrás do espelho. E aqui, o tamanho aqui, o objeto é positivo, aqui também. Aqui a imagem é negativa, a imagem é positiva. Então, a imagem ser menor que zero, né, ser negativa, significa que ela é invertida. Se ela é maior que zero, significa que ela está não é reta, invertida e do jeito natural aqui. Me fugiu a palavra, mas está no mesmo sentido que o objeto, ó. Então, o eixo das abscissas, a gente vai falar, né? O eixo X é o eixo das abscissas. E o eixo das ordenadas é o Y. E ele é perpendicular ao eixo principal. Então, aqui está dizendo o que é o P, o que é o P', o que é o O, o que é o I, o que é o F. E eu já falei lá no slide anterior, para vocês terem aí no material. Então, é a distância do vértice até o objeto, a distância do vértice até a imagem, certo? E aí, naquela figura, né, que é a figura 35, que é o primeiro livro que está aí na descrição, na referência bibliográfica que eu utilizei. Então, ó, as grandezas reais são positivas, as grandezas virtuais são negativas. Então, vou até voltar aqui, ó. Grandezas reais são positivas. Grandezas virtuais são negativas. Então, para você lembrar, real e virtual. Se for real, está na frente da superfície refletora. Se for virtual, está atrás do espelho, né? Tá aqui, ó, na superfície que não é refletora. É isso que está dizendo aqui. Então, nós temos as equações, a equação de Gauss. Então, essa relação é válida. 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Né? Então, 1 sobre a distância do vértice ao objeto, mais 1 sobre a distância 1 sobre a distância entre o vértice e a imagem é igual a 1 sobre a distância focal. E também, olha isso aqui não é parecido com o que a gente viu lá na câmara escura? É parecido. Então, o tamanho da imagem, a razão entre o tamanho da imagem e o objeto é igual a menos a distância entre o vértice e a imagem sobre a distância entre o vértice e o objeto.
Então, essas equações são válidas para todos os espelhos esféricos e também essa razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, a gente diz que é o aumento linear transversal, que a gente vai chamar de azão. Então, I sobre O é igual a azão. Então, olha essa informação. Quando a imagem é direita, era direita a palavra que eu esqueci lá atrás. Então, a seta está no mesmo sentido, né? As duas estão para cima, por exemplo. O tamanho do objeto e o tamanho da imagem têm o mesmo sinal. Agora, quando a imagem é invertida, ou seja, a sua seta está para cima, o seu objeto está para cima, e a imagem está para baixo, apontando para baixo, esse O e esse I têm sinais opostos. Certo, pessoal? Então, nesse vídeo, eu vou terminar essa parte da teoria dos espelhos esféricos. No próximo vídeo, eu vou fazer 2 exemplos. Eu espero que tenha ficado claro. Esse material, ele está disponível para vocês lá no Classroom. Outra coisa é que os slides que eu utilizei, eles também estarão disponíveis lá no Classroom. E as imagens que eu utilizei, elas estão todas referenciadas lá nas referências bibliográficas, se vocês quiserem dar uma olhada. São livros e também tem sites da internet. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Tchau, tchau!